Aleluia. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesse dia, ó Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu favor, pela Tua graça. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor nos ouve. O Senhor nos deu a honra, o Senhor nos deu a graça, Senhor, de estarmos aqui hoje e podemos cultuar o Seu nome, Senhor. Muito obrigado pelo favor, muito obrigado pela graça, muito obrigado pela vida. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor colocou em nossa vida. Nossos familiares, nossos amigos, essa igreja, Senhor. Somos gratos a Ti, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Estamos muito felizes, Senhor, esse primeiro domingo do ano, que nós podemos cultuar a Teu nome, Senhor. Nós podemos agradecer ao Teu nome. E aqui, Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem para trazer em nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus mais uma vez, por gentileza. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. Chegamos em 2024. Glória a Deus por isso. Você está feliz por você chega mais um ano? Vem. Eu estou muito grato a Deus porque nós temos o privilégio de estarmos aqui em 2024. Esse ano que vai ser um ano extraordinário em nossas vidas. Você recebe isso? Eu tenho uma palavra para você hoje que é uma palavra de destino. Uma palavra para poder te ajudar na caminhada de 2024. E eu tenho o tema hoje que eu quero ministrar ao seu coração. É que as suas decisões determinam os seus resultados. Suas decisões determinam os seus resultados. Por que eu quero começar o primeiro culto falando disso? Porque eu quero que você entenda algo muito profundo que se chama posicionamento. Eu venho falando sobre posicionamento há algum tempo, só que Deus colocou isso no meu coração há um tempo atrás, porque existem muitas pessoas, muitos cristãos, que têm algo único dentro de si. Tem algo que o mundo precisa ver. E o detalhe é que nós cristãos precisamos virar essa chave de nos posicionarmos naquilo que Deus tem para a nossa vida. E a partir do momento que você se posiciona, tudo aquilo é manifestado. E para que você entenda de uma vez por todas o que é o posicionamento, eu trouxe um cubo mágico aqui. Quem já viu o cubo mágico? Vocês conhecem o cubo mágico? Eu deixei duas faces dele aqui, uma face dele pronta, para poder te falar sobre posicionamento. Cada uma dessas peças tem uma posição correta. Esse lado aqui está bagunçado, vocês estão vendo? Ou seja, as peças estão fora do lugar. Esse lado, ele já está em ordem. Isso quer dizer que todas as peças estão no seu devido lugar. Elas estão cumprindo o seu propósito. O propósito dessas peças aqui é ficar nesse lugar delas. Só que, olha que interessante. Hoje eu estava montando a face desse cubo e o Espírito Santo falando comigo assim: você já parou para pensar que tudo nesse cubo mágico é baseado por um eixo? Tem um eixo, tá vendo que aqui no meio tem uma peça? Essa peça é a única que não se move em todo o cubo. Em todas as faces tem um eixo central. Esse eixo central para a nossa vida é o Espírito Santo, é a palavra. O que conduz a posição das demais peças é o eixo. Não tem como eu montar nessa face azul a face vermelha, não tem como. Porque o eixo central é azul. Quando nós falamos sobre posicionamento correto, ou seja, você entendendo o eixo espiritual que Deus tem para a sua vida, todas as demais áreas você se posiciona de acordo com a palavra para que você consiga formar a face perfeita. Imagine que aqui no centro é o Espírito, é a palavra. E aqui são as áreas da sua vida. A sua família, você como pai, como filho, como esposo, sua área financeira, sua área profissional, enfim, pode colocar todas as áreas da sua vida. Quando você entende o eixo central sendo o Espírito e a palavra, o Espírito Santo vai te conduzir em qual que é o posicionamento que você deve ter como pai. Ele vai te conduzir em qual que é o posicionamento que você deve ter como esposo, como profissional. E ali ele vai. E quando você entende e você vai se encaixando de acordo com que o eixo central vai te produzindo, você vai formar uma face perfeita. E assim você consegue multiplicar nos demais. Observa que a segunda aqui do meio está pronta. Em todos os lados, está vendo? A única que não está é essa. Que falta posicionar. Ou seja, quando você está posicionado de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida, é perfeito. Tudo vai dar certo, as coisas estão cada uma no seu lugar. E você começa a influenciar todo o resto. Porque olha só, se você vê esse cubo dessa forma, qual que é a parte que está errada aqui para vocês? É essa última fileira.
Olha que interessante. Então, quando eu falo sobre posicionamento, eu estou querendo dizer que Deus tem para você uma determinada posição como marido, como pai, como esposo, como profissional, como servo de Deus na palavra, e essa posição vai determinar o resultado. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos mudar toda a trajetória do que Deus tem para o nosso ano. Então, em 2023, muitas coisas que nós não alcançamos como cristãos, como pai, como filho, como profissional, foi porque você não estava posicionado de acordo com o eixo central que era Cristo. Foi porque você não estava posicionado de acordo com o que Deus colocou para a sua vida. Existe a parte técnica do posicionamento? Existe sim, mas eu estou falando aqui da essência do posicionamento. Existe a parte de vestimenta, existe a parte de tom de voz, existe a parte de como você se comporta, como que você anda, mas antes de tudo isso vem o alinhamento de posição espiritual. Porque você entendendo o seu posicionamento espiritual, internamente você estando organizado, o externo vai começar a acontecer. E você vai ter um posicionamento para a sua saúde, você vai ter um posicionamento para o seu intelecto, e ali vai, e as coisas vão começar a evoluir. Mas por que eu quero te falar disso? Porque eu quero tratar de algumas pessoas na Bíblia. Algumas pessoas que revolucionaram história, revolucionaram a geração. E antes de falar disso, eu estou te dizendo isso por quê? Porque o seu comportamento, o meu comportamento, ele determina em qual gaveta que nós vamos ficar na sociedade. Por que eu falo que são gavetas? Porque o seu comportamento determina como que a pessoa vai te pré-julgar. Sabia disso? Como bom pagador ou como mau pagador? Como uma pessoa ignorante, ou uma pessoa grossa, ou uma pessoa educada, uma pessoa legal, ou uma pessoa chata. Você já observou isso, que existe essas gavetinhas? Existe, vamos definir melhor como uma lista, ou seja, cada comportamento que você tem determina em qual lista você vai estar. E você pode estar na lista dos mal pagadores, você pode estar na lista dos arrogantes, você pode estar na lista dos benfeitores, daqueles que transformam vidas. São listas que as pessoas vão te colocando, que a sociedade vai te colocando. Existem coisas que você faz que as pessoas veem, mas existem coisas que você faz que só Deus vê. E Deus anota na lista dele também. Então nada fica escondido perante os olhos do Pai. Ele deixa anotadinho na lista dele. E sabendo disso, Deus se preocupa muito com qual lista que você está. E por isso que Ele incumbiu a essa igreja, a esse ministério, ministrar a sua vida para que você consiga sair dessa lista ruim e mudar para uma lista boa. E para que as pessoas comecem a te ver de outros olhos. E eu quero embasar tudo isso na palavra onde está escrito lá em Hebreus 11, a partir do versículo 30. Ali fala a história dos heróis da fé. Eu estava ali atrás lendo esses versículos ali, me segurando ali para não chorar, porque se você vê o quanto uma pessoa bem posicionada em Cristo pode fazer diferença na terra. Coloca para mim por gentileza lá, Hebreus 30, olha só. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Mais um. Pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta em outras versões, não foi destruída com os desobedientes, porque ela escolheu com paz, porque ela acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Quero parar aqui.
Só para você ter noção do nível desses homens, dessas mulheres, que o mundo não era digno delas. Hoje nós ainda temos homens e mulheres que o mundo ainda não é digno dessas pessoas, porque são pessoas que elas decidiram estar e cumprir a posição que Deus tinha para a vida delas. Mas aí você se pergunta, acredito que você fez a mesma pergunta que eu já me fiz: Deus, eu até entendo por que Abraão está nessa lista, por que Moisés está nessa lista, por que José, aquele que abriu mão de se deitar com a esposa de Potifar, ele está nessa lista dos heróis da fé. Mas eu não entendo por que Sansão está lá. Não sei se você, como eu, quando você assiste o filme de Sansão, você fala assim: cara, por que você está fazendo isso? Quando o Sansão ele ficava errando, e a gente falava assim: mas por que Sansão está fazendo isso? Deus deu um super poder para ele, por que ele está fazendo isso? Aí você se pergunta, por que Raabe, uma prostituta, está nessa lista? E aí eu te falo, eles tiveram a chance de mudar de lista. E quando a chance chegou para eles, eles pegaram. Porque se tem uma coisa que Deus zela pelo nome. Deus zela pelo seu nome. Tem uma coisa que Deus ama, é o nome. Tanto que Jacó, quando brigou com o anjo ali, Deus mudou o nome dele depois. Abraão, Deus mudou o nome dele. A Bíblia diz em Provérbios 22, 1, pode colocar lá para mim, para a gente ler, só confirma. Provérbios 22, 1, que diz que o seu nome, ter um bom nome é melhor que riquezas. Ter um bom nome, coloca lá para mim, por favor, isso aqui, ó. Mais vale o bom nome do que há muitas riquezas. Olha só, o quanto Deus valoriza o nome. Mais vale você ter um bom nome. Por isso Deus se preocupa com o seu nome. Quando o seu nome está na lista do Serasa, você acha que Deus está feliz com isso? Deus não está feliz com isso. Quando o seu nome está sujo, o seu nome está restrito, o seu nome está como um mau pagador, o seu nome está como uma pessoa arrogante, o seu nome está como uma pessoa que não representa Cristo, Deus não se alegra com isso. Deus não fica feliz com isso. E o que acontece? Deus fica projetando formas de te dar uma oportunidade de trocar de lista. E vamos lá. Abre por gentileza também para mim, por favor, ali, Colossenses 2,14. Melhor, Isaías 49,16 primeiro. Isaías 49,16. Ali, nesse versículo, Deus fala o quê? Que Ele escreve na sua mão o nome. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, na palma da minha mão. Olha só o quanto Deus valoriza o nome, que Ele escreve na mão dele. Então aquele momento que você fala assim: Deus, você está esquecendo de mim? Deus não se esquece, porque está na palma da mão dele o seu nome. Está aqui, ó. Ele não se esquece. Só que existem situações que eu e você nós temos que passar para que a gente possa crescer e mudar o nome de lista. Existem situações que Deus, Ele precisa que eu e você passemos para que a gente consiga mudar o nome de lista. Ele não se esqueceu de você. Ele está lá, olhando para o seu nome na lista. Fala assim: beleza, ó, esse é o ano que o Mateus vai para esse ano de 2014, para ele poder alcançar aquilo que eu tenho para a vida dele, ele vai precisar passar por isso aqui. E aí ele vê o Mateus lá na terra e fala assim: segura, filho, é necessário, mas é porque eu estou vendo aqui. E todo pai vê isso para o filho. Meu filho, por várias vezes a gente foi em lojas e falava assim: pai, você me dá isso? Eu falei: não. Ele falou: por quê? Você não tem dinheiro? Eu falei: não, pai tem dinheiro, mas você não vai ganhar isso agora. Mas por que não, pai? Ele falou: porque o pai não quer te dar isso agora. Porque ele tem que entender que não é todo momento que ele vai pegar o que ele quer. Não é todo momento que ele vai ter o que ele quer. Ainda não é o tempo certo dele ter aquilo. Nós estávamos andando ali, ele viu um carro novo que saiu da Xiaomi. Falou: filho, pai, vamos comprar esse carro. Falou: filho, ainda não é o tempo de ter isso. E ali nós vamos treinando, ou seja, o pai, ele olha para o filho e fala assim: peraí, eu sei onde que dá para chegar. E consequentemente, essa semana eu tive uma conversa com meu pai falou assim: filho, o pai está te falando isso porque o pai já viu aonde que vai chegar. Eu falei: Deus, obrigado pela confirmação da palavra.
Só que o Pai não se esquece de você. Se você está pensando no seu coração, que eu estou vendo aqui, que o Espírito Santo está tocando no meu coração, falando assim, tem muitas pessoas que estão se perguntando assim, Deus esqueceu de mim ano passado. Ele não se esqueceu de você. Você está na palma da mão dele. Ele está olhando ali. Ele só falou assim, pera, isso aqui ela precisa passar. Só que hoje Deus está te dizendo que sim, você já passou. Agora entenda qual que é a posição que você tem que ter. Mas Mateus, por que você está falando isso? Porque aconteceu isso com Raabe. Raabe, Deus deu a oportunidade dela trocar de lista. Como que foi? Chegaram ali os enviados de Deus ali naquela cidade. Quando ela abriu a porta da casa dela e recebeu com amor aqueles espias, ela acabou de mudar o nome dela de lista. Raabe acabou de transformar o destino dela pela decisão que ela tomou. O fato dela ter aberto a porta para entrar os servos de Deus, ela acabou de mudar o nome de lista e acabou de mudar o destino dela. Ela iria morrer logo, horas depois. Mas ela decidiu, um posicionamento que ela teve de abrir a porta. Todo o passado dela foi deixado de lado. A Bíblia diz que Deus fala que o seu pecado, ele já não se lembra mais. E foi o que aconteceu com Raabe. Aí se você chegar lá no céu hoje e falar para Deus, Deus, por que Raabe está nessa lista? Ela era prostituta. Ele falou, quem? A Raabe? Ela era o quê? Não estou sabendo. Você fala, mas Deus, ela era prostituta. Não, mas não. Pelo menos aqui no meu registro não tem nada. Você está entendendo? Quando você toma uma decisão, você se posiciona em relação àquilo, o seu passado é deixado para trás e Deus só vê o seu novo posicionamento. Só a sua nova cara. Não importa o que você fez. Isso aconteceu com Raabe. E com Sansão, olha só que impressionante aconteceu com Sansão. Sansão errou, pecou e fez coisa errada, ponto. Estava lá humilhado, sendo bobo da corte. Ele escora nas colunas e fala assim, Deus, pela última vez, me dá força. Voltando um pouco antes, sabe qual que era a tarefa de Sansão? Livrar o povo de Israel dos filisteus. Essa era a missão dele. E ele não estava cumprindo aquilo. Ou seja, o nome dele já tinha mudado de lista. E aí no último dia ele falou assim, Deus, seguinte, pela última vez eu te peço força. E ali ele pegou e empurrou aquelas colunas. E a Bíblia fala que no dia da sua morte, Sansão derrotou mais filisteus do que durante a sua vida. E ali ele morreu. Ou seja, Sansão teve que entregar a vida para poder mudar o nome de lista. Ele entregou a própria vida. Raabe abriu a porta e Sansão entregou a vida. Ele se posicionou ali naquele momento. Porque você acha que Sansão não sabia que ele iria morrer? Ele sabia. Ele tomou uma posição, falou assim, eu imagino o que passa na cabeça de Sansão. Ele está assim, a minha vida inteira eu vivi fora do propósito. Eu vivi fora da minha real posição que Deus tinha para mim. Mas nesse último dia da minha vida, eu vou fazer valer. E ele mudou o posicionamento dele em relação àquilo. Ele falou, hoje eu compro aquilo que Deus tem para mim. Cumpriu. Por isso que o nome dele está ali na lista. Ou seja, a mudança de decisão, a mudança de posição fez com que ele transformasse todo o destino dele. E todo o destino de uma geração. E aí entra outro ponto que nós temos que pensar. Essa mudança de posição exige o que? Exige ação. Não é somente o sacrifício que Deus fez na cruz. Não estou dizendo que sim, o sacrifício que Deus fez na cruz te salvou. Mas entenda, para você poder voltar para a posição exige uma ação. Jesus já morreu na cruz por mim e por você, correto? Ele já te salvou. Só que agora Ele está esperando de você uma ação, uma atitude, para que você consiga viver o posicionamento que Ele tem para você. E assim você alcançar os resultados que Ele tem para a sua vida. Só que isso exige uma ação. Raabe exigiu abrir a porta. Sansão exigiu empurrar as muralhas. Moisés abriu o mar. José, ele recusou muitas coisas. Ele teve que tomar uma posição em relação àquilo. Ou seja, tudo que vai ser necessário para que eu e você alcancemos aquilo que Deus tem para a nossa vida em 2024 vai exigir uma atitude sua. Vai exigir uma ação sua. Vai exigir um posicionamento seu. E esse posicionamento pode transformar toda a sua trajetória, pode transformar toda a sua vida. Por que eu falo isso, gente? Porque nós estamos vivendo dias em que os tolos estão se manifestando de forma extraordinária e os sábios têm ficado quietos.
E já não mais, eu falo por mim, eu já não vou me aguentar mais. Eu já não me aguento mais vendo os sábios calados, vendo os servos de Deus quietos. Então, a nossa missão é começarmos a nos manifestar. Porque eu aposto com você que você abriu o seu Instagram hoje, você abriu o celular hoje, você viu muitas e muitas pessoas postando coisas inúteis. Muitas e muitas pessoas postando coisas de morte. Como isso, Mateus? A gente teve o caso, alguns dias atrás, de uma rede social famosa que postou uma mentira. E essa mentira custou a vida de uma pessoa. Pelo simples fato deles terem criado uma história. Eles criaram algo falso e esse algo falso tocou o coração de uma pessoa que estava em depressão. E essa pessoa se suicidou por conta dessa mensagem. E aí eu pergunto, e como que nós nos posicionamos perante isso? Não estou dizendo para você ir para a internet e você começar a falar contra eles, não. Estou querendo dizer para você que essa pessoa, ela poderia ter visto uma mensagem de vida, mesmo em uma situação de caos. Então nós precisamos nos posicionar como cristãos, nos posicionar como pessoas que fazem a diferença na terra, e falar da verdade que Deus tem feito na nossa vida, e não mais nos influenciarmos enquanto você está em um ambiente contrário. Por que eu estou querendo dizer isso? Estou querendo dizer que quando você estiver num espaço, num ambiente, em que tem pessoas fazendo um monte de coisas erradas, fazendo, enfim, aquilo que você imagina, enfim, coloca coisas erradas ali, você tem a decisão de você entrar no meio delas e viver como elas, ou você ser diferente, ser luz ali. E isso é possível. Falar, Mateus, mas isso não é possível. É possível. É possível sim. Porque é impossível uma luz chegar nas trevas e ela não espantar as trevas, a não ser que essa luz esteja apagada. Se a luz estiver apagada, assim, ela não tem efeito nenhum. Mas se ela estiver acesa, o que é acesa? Quando você está emitindo Cristo, você está emitindo a palavra, você está emitindo a Bíblia, você está emitindo o que Deus colocou na sua vida, o que Deus fez por você. O que eu estou querendo dizer é que a sua decisão hoje vai determinar o seu resultado para o final de 2024. Determina as pessoas que vão chegar até você. Determina quem vai falar com você e como essa pessoa vai falar com você. Olha só que interessante. Muitas vezes nós temos que entender que o que Deus fez na cruz por nós, o que Deus nos salvou, o que Deus nos transformou é algo grandioso e não algo pequeno. Por que eu falo isso para você? Porque a forma com que você vê a salvação é a forma com que você vai emitir ela. Então eu quero, agora nesse ponto dessa mensagem, eu quero deixar claro para você o que é a salvação. Eu quero deixar bem evidente para você o que é ser salvo. Que muitas vezes para você fica um pouco em dúvida, que você fala assim, beleza, né, eu sei que eu estou salvo, eu entendo a salvação, mas está tudo certo, eu vou sair, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou festar e tudo mais, e depois eu volto, porque eu estou salvo. Entenda o seguinte, eu gosto muito de filmes, eu gosto de usar essa referência de filmes. Eu assisti um filme chamado 2012, se eu não me engano o nome do filme, na época que a promessa era que 2012 ia acabar tudo, né? Naquele filme existiam vários barcos enormes ali, né? Aí o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? A salvação é daquela forma. Imagina que a salvação é um barco enorme. Deus, o Pai, o seu Pai, Ele é o comandante daquela embarcação. A porta está aberta. Ele fala para você, filho, fica aqui dentro, porque está vindo o tsunami. E você fala assim, não pai, eu não estou vendo nada. O tsunami deve estar longe, dá tempo de eu sair lá para fora um pouquinho. Aí você sai, e volta lá para dentro. Dá tempo, aí ufa, dormiu mais um dia. Só que daí eu te pergunto, e se quando você sair e chegar o tsunami, não dá tempo de você entrar mais no barco? Então quando eu falo da salvação, a salvação é mais ou menos isso. Deus, Ele está aqui, pronto, Ele já te salvou, o barco já é seu, você já tem um lugar garantido lá dentro. Só que não tem por que você sair de dentro desse barco, correndo o risco de ser pego, de morrer.
O detalhe é que muitas vezes nós queremos ficar saindo do barco e voltando. Sai e volta. Sai e volta. Aí você fala assim, mas Deus ele não vai me chamar? Sim, Ele já está chamando. Ele está assim, fica aqui dentro. Não saia daqui. Aqui tem tudo que você precisa. Aqui eu tenho vida abundante. Aqui eu tenho prosperidade. Aqui eu tenho paz. A única coisa que eu te peço é só seguir as diretrizes que tem na porta do barco. Quais são as diretrizes que tem na porta do barco? É a Bíblia. É só isso. Você só precisa seguir as diretrizes do barco, que é a Bíblia. A pessoa fala, mas eu não quero. Aí você fica para fora do barco. Aí você fica lá assim esperando. A porta está ali, ó. Só que qual que é o detalhe? É a mesma coisa que você... Imagina você, quem dirige sabe disso, né? Você atravessaria um cruzamento vendo uma moto vindo? Porque a moto, ela parece lenta quando ela está longe, mas quando ela chega, está voando. Então, às vezes, o que você fala dá tempo, pum, bateu. É a mesma coisa com a salvação. Às vezes você fala assim, vai dar tempo. É só pedir perdão rapidinho e já estou salvo. Mas é assim, é um piscar de olhos, tum, já foi. E Deus está te chamando. Deus está te chamando, não sai, não fica colocando lá para fora, não vai para fora não, fica aqui dentro, aqui você tem tudo. Aí você fala assim, não, mas pode acontecer de eu chegar, só que entenda. Cada lugar no barco já está garantido ali para você. Só que tem alguns que vai ficar na suíte master, lá perto do comandante. E tem outros que vai ter que ficar apertadinho lá na porta, que a porta fecha assim, quase que pega a pessoa. Isso se chama galardão. E o galardão você conquista quando você se posiciona. A salvação você já tem. Mas quando você se posiciona, você entra para essa lista aí, dos heróis da fé. Eita glória. Nós já temos exemplos aqui, ó. Nosso pastor já tem um nome lá, Heróis da Fé. Por que você fala? Não, é porque quando ele estava andando a pé, atravessando a cidade para poder pregar a palavra, isso aqui é você simplesmente se posicionar. Eu me posiciono a cumprir a palavra, independente se eu tenho carro ou se eu não tenho carro. Você entenda posicionamento. Posicionamento ele é independente da circunstância, você faz o que tem que fazer. Independente, você faz. O que acontece é que as coisas vão melhorando para você quando você se posiciona. Deus fala assim, peraí, ele tá tão alinhadinho que eu vou precisar ir ajustando as coisas para ele começar a ter uma amplitude maior. E as coisas começam a aumentar para você. E aumentar de um nível extraordinário. E o que eu estou te dizendo, não importa o seu passado, não importa o que aconteceu, só não fica saindo do barco. Entra no barco, entenda a sua posição. Entenda que o capitão chegou em você e falou assim, seguinte, você vai limpar o barco aqui dentro. Você limpa. Pô, eu estou limpando, eu estou cumprindo a posição. Aí ele fala assim, seguinte, você limpou tão bem que agora você vai subir, agora você vai cuidar das cabines. Você começa a cuidar das cabines. Aí vai chegar um ponto que você vai ser o braço direito dele aqui, na terra. É assim que funciona dentro do barco da nossa vida, que é a salvação que nós já temos em Cristo. Ok, você já está salvo, e aí? Se posicione e cumpra o que Deus tem para você, que Ele vai te subindo ali, ó, seu galardão vai crescendo. E mais pessoas vão sendo alcançadas pela palavra, porque não tem como mais a gente deixar uma pessoa morrer, uma pessoa partir dessa terra, sem conhecer a palavra. Partir dessa terra porque o diabo falou algo. Nós temos que entender isso. Nós temos que aceitar isso em nosso coração. Assim como esses heróis da fé. Aqui nós tivemos, olha só que interessante, aqui nós tivemos pessoas. Aqui abriu o mar. Outro que subiu aos céus ali, levado numa carruagem de fogo. Nós temos ali Raabe que abriu a porta. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você fala assim, mas Deus, eu não sei falar. Às vezes o que você precisa é só abrir a porta. Às vezes o que você precisa é só pegar e investir em alguém que faz. Às vezes Deus colocou na tua mão uma ferramenta que você não está enxergando. Então eu declaro sobre a sua vida hoje, seus olhos abertos para você ver o que Deus colocou dentro de você, para que você cumpra o propósito que Deus tem na terra, na sua vida. Porque Deus tem um poder muito grande. Deus tem o poder de multiplicação. E isso faz com que o seu potencial seja aumentado. Ele faz com que aquilo que já tem dentro de você seja amplificado. Então o que Deus te pede é que você se posicione. Ou seja, o que isso quer dizer? Para você poder mudar de lista, exige uma ação.
Ou seja, se você estava na lista do mentiroso, não minta mais. Se você estava na lista do que rouba, não roube mais. Se você estava na lista dos que falam besteira, não fale mais besteira. Se você estava na lista dos mal pagadores, não seja mal pagador, compre aquilo que você consegue pagar. Se você estava na lista daqueles que não serviam a Deus, entre para a lista dos que servem a Deus. É só isso. Essa mudança depende de nós. Deus, Ele já está aqui, Ele já te deu a energia necessária, Ele já te deu o que é necessário para que você consiga mudar de lista. E eu declaro sobre a sua vida, que você hoje vai mudar de lista. Se você estava numa lista ruim, agora você está mudando para uma boa. Se você está nessa lista boa, você muda para uma extraordinária. Assim é, assim eu declaro sobre a sua vida. Eu quero que você declare isso, eu estou mudando de lista. Eu quero que você fale isso todos os dias. Hoje eu vou mudar a minha lista. Hoje eu vou me mudar de lista. Hoje eu não aceito mais as pessoas orarem para mim e falarem isso. Eu não aceito mais as pessoas me verem dessa forma. Porque eu decido me posicionar como cristão, como aquele que serve. Ah, mas cristão precisa andar que nem você, Mateus? Não. Como que Deus quer que você ande? Para poder concluir, eu quero contar um breve testemunho nesse sentido para vocês. Quando eu estava no tempo atrás, Deus já tinha colocado isso no coração do meu pai. Falando, seus filhos todos servirão a Deus. E eu falava, não, eu não quero andar de terno. Essa era a minha crise, eu não quero andar de terno. Eu quero andar de roupa skatista. E eu continuei andando com aquela tipo de roupa. E Deus foi tocando e meu pai sempre falando, filho, isso que é esse que Deus tem para você. E eu pensando a respeito, e não. Aí Deus coloca uma mulher na minha vida. Ela me deu a primeira calça jeans que eu usei na vida. E eu coloquei a bendita da calça jeans porque ela gostava. E dali para frente ela começou a me ajudar nessas questões. E hoje eu estou assim, voltando a que o pai havia falado. Mas por que isso? Porque Deus tem um propósito com eu me vestindo dessa forma. Mas isso é comigo, não quer dizer que você vai ter que ser assim. Às vezes Deus quer te usar do jeitão que você está aí. Só que o detalhe é, decida se posicionar. E sabe o que é se posicionar? É quando você fala assim, Deus, eu estou na posição, como que o Senhor quer que eu me vista? Deus, eu quero cumprir o que o Senhor tem para a minha vida, independente do que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Coloque no meu coração, Pai. Às vezes Deus vai falar para você, você não vai andar com esse tipo de carro. Às vezes Deus vai falar para você, você não vai falar isso. Você não vai fazer determinada ação. Quando você entende a posição que Deus tem para a sua vida, você já não fica mais preso a essas coisas pequenas. Raabe, quando ela abriu a porta, ela viu os homens ali, ela poderia ter falado, não, esse aqui é muito alto, esse aqui é muito baixo, esse aqui é feio, esse aqui é bonito. Não, ela simplesmente abriu, entendeu, falou, vocês são servos de Deus? Entrem. Você entende? Sansão poderia muito bem estar ali e falar assim, Deus, vai doer. Você imagina uma coluna dessa caindo em cima de você? Você imagina? Sabe o porquê às vezes nós não conseguimos levar a sério a palavra? Porque nós não conseguimos viver a palavra. E sabe o que é viver a palavra? É fazer como criança. Sabe o que a criança faz? Ela se imagina na história. Toda vez que eu estou lendo a Bíblia, eu fico me imaginando na história. Você não tem ideia da dor que deve ser que Sansão sentiu ali. Porque não foi rapidinho. Ele foi. Aquilo ali não foi assim, caiu, acabou. Não, vai caindo aos poucos. E ali vai, toma uma pedrada, toma outra, e foi, pá, até que. E é da mesma forma o sacrifício de Jesus na cruz. Quando você assiste filmes, você não tem noção do quanto ele sofreu. Só para você ter uma ideia, quando você passa correndo e você bate o braço na parede, dói. Agora você imagina alguém batendo em você forte, com uma chicote ali, que tinha barro de ferro na ponta. E aquilo batia e entrava ali dentro. E interessante, eles não vinham Jesus assim com a pinça e tirava para poder desenroscar e bater de novo. Eles puxavam com força. Aí você fala, não, Mateus, mas puxaram com força igual os atores de Hollywood. Não, amigo, imagina que um cara que trabalha na fazenda, grandão, assim. Porque você imagina, os soldados romanos, eles eram considerados os caras mais brutais que existiam. Então eles eram os caras grandes, para poder levar o que eles tinham que carregar. E eles batiam com força.
Porque você imagina você ficar tá calor em Umuarama, tá quente, né? Você imagina lá, como que era quente. Aí você tem que andar com armadura, você já fica com raiva. Você fala, agora eu vou ficar aqui nesse sol por conta desse cara, eu vou bater nele com força. E Jesus sofreu ali. Sofreu, mas sofreu. Depois que pregaram ele numa cruz. Depois que foi pregado na cruz e ficou horas ali. Imagina você está ali, passa um mosquito no nariz, você não consegue coçar. E ali vai, o sofrimento dele foi terrível. Agora você está conseguindo entender o nível do sacrifício que Jesus fez para que eu e você fôssemos salvos. E a única coisa que Ele nos pede hoje é que nós tomemos posição. Tomar posição é tomar uma decisão. E a sua decisão determina o seu resultado. Jesus sabia que a decisão que Ele tomou de morrer na cruz por mim e por você iria impactar muitas pessoas. Você tem ideia que hoje, se você for na internet, fizer um story, você vai estar alcançando, dependendo do perfil, você vai alcançar mais pessoas que Jesus já alcançou em toda a sua vida ministerial? Mateus, que ofensa que você está falando. Não, Deus prometeu que vocês fariam obras que eu fiz e ainda maiores. Então quando você usa esses meios para poder comunicar Cristo, você está alcançando milhares de pessoas. A única coisa que Deus está te pedindo, tome posição. Tome posição em 2024. Para que você possa ter melhores resultados em 2024, você precisa de algumas coisas: novos ambientes, novas pessoas, novos hábitos. E assim você consegue ter novos resultados. Amém? Declaro sobre a sua vida uma semana incrível, uma semana abençoada, uma semana onde o seu nome mudará de lista. Em nome de Jesus, assim eu declaro sobre a sua vida, o seu nome sendo mudado de lista. Se o seu nome está no Serasa, eu declaro limpo agora, em nome de Jesus. Deus vai colocar na sua vida, estratégias para que isso consiga ser realizado. Declaro sobre a sua vida recursos para você poder fazer isso. Para você que precisa mudar o nome ali de pessoa que faz coisa errada, e para pessoa que faz coisa certa, eu declaro novos negócios para você, em nome de Jesus. Declaro essa semana uma semana extraordinária e um ano extraordinário sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém.